Ontem aconteceu uma coincidência assim muito interessante que eu vim contar para vocês numa conversa que eu tive com uma colega de trabalho e posteriormente também num livro que eu recebi em casa de uma compra que eu fiz semana passada e as duas coisas coincidiram de uma maneira fenomenal. Quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Mas antes, eu sou o Arthur Santana, sou da Aloha Publicidade, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre marketing, sobre publicidade, design e tudo que envolve esse universo e o famoso planejamento de marketing. Então vem comigo para você entender o que foi que aconteceu. Ontem eu estava conversando com uma colega sobre implementação de um departamento, ou como as inovações dependem, geralmente, né, elas têm processos, e esses processos envolvem pessoas, e como essas inovações precisam de que as pessoas tenham uma cosmovisão, um olhar, um óculos alinhado a um novo projeto. Ela é do departamento humano, ela está fazendo um processo de desenvolvimento e veio buscar no marketing um pouco da experiência de implementações de novos setores, de envolvimento com novas pessoas, para poder ajudar ela no desafio de montar um departamento novo nessa empresa que ela trabalha. E a gente conversando justamente sobre isso, eis que eu recebo um livro que eu comprei na semana passada, que é esse aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Marketing de Serviços. Olha só que bacana. E aí, ele tem uma citação que eu folheando, logo depois da conversa, passado um tempo, eu folheando o livro, conhecendo o livro, para iniciar a leitura. Uma das coisas que me destacou é isso aqui que eu vou compartilhar com vocês, presta atenção, que diz assim: nunca é suficiente só contar às pessoas algum novo insight. Em vez de despejar conhecimento na cabeça das pessoas, você precisa ajudá-las a preparar um novo par de óculos para que consigam ver o mundo de uma maneira nova. Isso envolve desafiar as pressuposições implícitas que moldam a maneira pela qual as pessoas historicamente têm olhado para as coisas. Essa citação é de John Brown. E olha que interessante. É justamente sobre isso que a gente estava conversando. Nós somos formados por um contexto semiótico. Nós temos várias pessoas numa signosfera, né? Várias pessoas possuem suas próprias signosferas, aquele conjunto de símbolos que forma a sua percepção, a sua forma de olhar o mundo, a sua forma de enxergar as coisas. A gente tem verdades absolutas que são ditas e repetidas para nós mesmos o tempo todo. E isso forma o nosso jeito de olhar para o mundo, pensar o mundo, enxergar e interpretar as coisas que acontecem nesse mundo. E aí, quando a gente fala sobre inovação, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente profissional, seja lá no seu negócio, seja na sua casa, no contexto geral, a gente quer inovar, a gente vai acabar se esbarrando em outras percepções do mundo que nem sempre estão alinhadas com a nossa. Por isso a gente precisa olhar para a implementação desses processos, dessas ideias, desses insights como um processo. É um processo, porque eu preciso caminhar com a pessoa, ensinar uma nova forma de olhar. É como se eu estivesse trocando o óculos pela qual ela vai enxergar o mundo. E isso é muito interessante, a gente chama isso de cosmovisão. A nossa maneira de enxergar o mundo impacta na forma como nós interagimos com este mundo. E por que isso tem a ver com a implementação de um departamento total? Porque nem sempre a liderança está preparada para absorver essa inovação. E o que isso tem a ver com o marketing? Porque nem sempre o seu cliente vai estar preparado para alguns tipos de ação. Você sabe que aqui nesse canal, né, a gente está começando agora, vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu sempre busco ações e inovações fora da caixa, que envolva o digital e o offline, ações realmente de impacto, marketing de guerrilha, outros tipos de estratégias de marketing que a gente consiga um posicionamento online e offline forte. Então, a gente sempre vai falar sobre estratégias de impacto. Só que como que eu apresento uma estratégia de impacto para um cliente que não está preparado para esse tipo de ação? Entende? Então eu preciso, às vezes, caminhar com o cliente dentro de uma expectativa que é a realidade dele,
para fazer com que ele amadureça um olhar sobre esse negócio. Eu vou dar um exemplo de um terceiro cliente agora, uma outra pessoa, é um cliente real, que na caminhada com ele, quando nós começamos alguns anos atrás, nem câmera ele aceitava, ele não gravava, ele não via, ele não filmava, ele não queria nada, ele só queria tirar foto e postar foto feia nas redes sociais. Foi um trabalho aí de anos. Tem anos que a gente está conversando com ele, tem anos que a gente senta, bate papo, conversa, toma café, e a gente vai preparando este cliente, orientando este cliente para ter uma nova visão. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer aqui na nossa região uma ação do Dia dos Namorados, que é uma ação de guerrilha, completamente. Vai ter presente espalhado pelo bairro todo e vai ser uma caça ao tesouro para os namorados se divertirem. Então a gente tem aí um novo olhar para as coisas, uma nova ação acontecendo de um cliente que não tinha uma cosmovisão alinhada com esse tipo de ação. Passa os anos, hoje ele tem. Então a gente precisa entender que tanto para a implementação de um departamento novo dentro de uma empresa, quanto para um cliente externo, nós precisamos entender que as pessoas só vão comprar as nossas ideias se a gente preparar elas para receberem essas ideias. As pessoas estão vivendo a vida delas. Outro dia eu estava parado ali esperando um sanduíche enquanto o sanduíche ficar pronto. E enquanto eu estava ali esperando, eu fiquei vendo as pessoas passando com o carro na rotatória, porque o trailer onde é que eu como é lá do lado, e eu fiquei vendo a rotatória e os carros passando. E nisso que eu estava passando, eu fiquei pensando na vida das pessoas que estavam dentro dos carros, e que um carro não é igual ao outro, tal qual o estado da vida, a história da vida, o sentimento que a pessoa estava passando naquele momento são diferentes, ou seja, o que eles sentem, o que eles veem, o que eles sabem, apesar de todos estarem no mesma via dirigindo, estão em estados diferentes, em momentos diferentes, em jeitos diferentes, em comportamentos diferentes, em pensamentos diferentes. E se a gente fosse fazer uma abordagem com todas essas pessoas, eu preciso movimentar ela do estado onde ela está para um novo estado. Olha que interessante. Tirar vou usar a palavra frequência, então tirar ele da frequência que ele está e trazer para uma sequência comum que nós estamos. Isso acontece em todos os ambientes. E é isso que nos faz trazer resultado a longo prazo, porque eu preciso pensar a longo prazo. Inovações não são geralmente imediatas. Existem processos a serem implementados, mas uma inovação bem implementada sempre traz sucesso. E é isso aí, pessoal. A gente vai fazer essas reflexões aqui de vez em quando. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Se fez sentido para você, comenta, salva, compartilha, conta comigo porque você precisar. E vamos que vamos, pessoal. Um grande abraço e até amanhã. Falou!